Então vamos lá. Quem começa aí Bom, falando acho que da sua eu experiência? começar o falante. Eu acho que eu tenho a minha ligação com o sindicato começou muito cedo. Eu comecei no banco na época Bradesco, em 88. Eu sou jovem, tá, gente? Que eu entrei bem bebê no banco. Então eu entrei em 88, eu tinha 16 anos. E eu me lembro muito da atuação do sindicato na época. O sindicato de Guarulhos já atuava em Mariporã. E eu era na época, eu trabalhava na época que eu comecei a ter contato com o sindicato, acho que eu trabalhava no Bradesco, que era caixa, e trabalhava na compensação, eu tinha até comentado com o Jonas. E eu me lembro, tem uma passagem que eu me lembro até hoje, o Bradesco, na verdade, era uma situação bem complicada na época, porque a gente trabalhava além do horário, não pagava hora extra, tinha uma série de coisas que eles passavam por cima de todos os nossos direitos, e a gente discutia muito isso na época. E foi a época que o sindicato começou, de fato, a atuar lá com a gente. E eu vou lembrar de um fato bem assim, que não me marcou muito, que eu me lembro que parou o carro de som do sindicato na porta do Bradesco e começou, se eu não me engano, era o Zinho na época, começou a falar quem não estivesse satisfeito, que aquela era a hora, e eu fiquei olhando para a cara de todo mundo e ninguém se mexia. Falei, não é possível, ninguém vai fazer nada. E eu era molecão, tinha 17, 18 anos, falei, não, eu vou levantar. Eu fui lá, fechei, peguei os cheques, joguei dentro da gaveta, fechei o caixa e saí andando sozinho. Parei no meio da agência e fiquei olhando para a cara de todo mundo. Falei, escuta, ninguém vai sair? Aí o pessoal ficou parado, não sabia se ia, se não ia. Eu falei, poxa, vocês reclamam o ano inteiro, a primeira oportunidade que a gente tem de reclamar, vocês não vão fazer nada, então eu vou sair. E eu me lembro que eu saí cantando uma música, que é uma música do Legião Urbana, que chama, nossa, agora eu fiquei nervoso, não esqueci, Fábrica, que chama Fábrica. Então, se você presta atenção na letra da música, ela tem tudo a ver com o movimento sindical. E eu, assim, é um fato que eu não me esqueço até hoje. E aquilo que a gente fala, né? Naquela época a gente tinha bastante, conversava bastante, e a gente já tratava muito essa questão de você entender quem você é, onde você está, que é a consciência de classe, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, e hoje acho que é a nossa responsabilidade, para fazer com que eles entendam que o sindicato é um instrumento, para que a gente juntos consiga alguma coisa, né? Porque sozinho ninguém consegue nada. Eu também, já dando segmento na sua fala também, Paulo, um negócio assim interessante que aconteceu comigo. A gente entrou, eu fui convidado pelo João, pelo Roberto, né, para poder entrar no sindicato. E aí depois que você entra, você fica se perguntando, né, tipo, será que é só isso? O sindicalista é só isso que tem que fazer dentro da agência? Vamos dizer assim, a gente que não somos liberados, né? Será que é só, de repente, ver lá um assédio moral, assédio sexual, de repente ver lá se o ar-condicionado está funcionando ou não, né? Se tem corrimão na escada? Eu ficava me perguntando assim, será que é só isso, né, que é? Será que eu estou contribuindo muito? Eu achava, na verdade, que eu não estava contribuindo muita coisa, que era o básico que eu poderia fazer lá dentro da agência. E aí eu me lembro que depois de um tempo da pandemia, pouco tempo depois da pandemia, o pessoal não estava fazendo aquelas reuniões presenciais, né? E aí começaram a fazer. E eu não sei se de repente escapuliu, não sei se o pessoal estava sabendo, se a maioria do pessoal estava sabendo se eu era do sindicato ou não, e fizeram o favor de me convidar. Isso depois da pandemia, primeira reunião presencial. Fizeram o favor de me convidar para uma reunião. E é isso que eu estou dizendo para vocês, a resposta, eu falava, será que é só isso mesmo, o sindicato? Será que de repente eu não posso contribuir mais? Por quê? Porque nessa reunião, o pessoal começou a expor, né? Tipo, colocou lá telões, né? Agência assim, agência assado, a meta aqui, a meta lá. E tipo assim, escrachando mesmo o pessoal, né? Todos os gerentes imediatos, né? O próximo cargo já seria para gente geral. E o pessoal palestrante, tipo, jogando lá para todo mundo. Tipo, arrebentando mesmo, vamos dizer assim, a palavra correta. E todo mundo calado, todo mundo cabisbaixo, sem poder falar nada. E aí finalizaram a reunião, tinha mais que umas duas ou três pessoas para palestrar, e aí fizeram o questionamento. Alguém quer falar alguma coisa? Foi aí que eu descobri realmente o que é o sindicato, o que é ser sindicalista. Então eu levantei a minha mão e falei, não, eu quero falar.
Acho que no momento eles até acharam que era alguma coisa pertinente ao assunto que estava sendo abordado. E aí eu fui e comentei com eles, falei, mas espera aí, vocês não acham que o banco está entrando em contradição? Porque vocês aumentam metas de mês a mês e pede uma coisa, pede outra, ao mesmo tempo vocês tiram o cliente dentro da agência, coloca para o gerente administrativo uma certa quantidade de autenticações, fazendo com que as pessoas saiam, tirem o cliente dentro da agência, que paga uma tarifa altíssima, entendeu? Para ele se auto-atender nas máquinas, pelo aplicativo. E aí o que eu percebi? Na minha fala, todo mundo, tipo, já... Nossa, peraí, é exatamente isso que ele está falando e tal. Eu provoquei todo o pessoal que estava lá dentro e todo mundo começou a levantar a mão depois da minha fala. E aí foi uma briga total, né, com os palestrantes. Não, ele tem razão, tal. Foi aí que eu entendi, na verdade, o que é sindicalista. E para mim, foi libertador, porque eu pude falar muitas coisas que, na verdade, eles não poderiam falar. Entendeu? E foi aí realmente que descobri qual que é o nosso papel. Você foi uma voz. Exatamente, exatamente. E é isso. Eu, pegando um gancho também do nosso companheiro aqui, eu tenho 34 anos na carreira bancária e acompanhei praticamente quase o tempo do sindicato de 35, né? E com esse tempo eu pude observar quanto trabalhou o nosso sindicato para a prol dos bancários, com muitas lutas, muitas batalhas. A gente sabe que negociar com os banqueiros não é nada fácil, né? Mas com o tempo eu pude observar quantas conquistas nós do sindicato conseguimos para a categoria. E desde que eu entrei no banco em 90, eu fui sindicalizado. E hoje a gente faz esse trabalho com a categoria para que todos nós juntos sejamos mais fortes. E é um trabalho sensacional do sindicato. Eu estou no segundo mandato do sindicato e estou muito feliz. Eu entrei em 2008 no Unibanco, em São Paulo, e na sequência teve a fusão com o Itaú. Foi quando eu já comecei o meu sangue sindicalista a ferver, né? Porque eu sempre fui uma funcionária que enfrentava gerente, eu sempre fui uma funcionária que era marcada por ser respondona, linguaruda, que brigava por tudo. E eu sempre fui sindicalizada desde São Paulo. Aí quando eu vim para Guarulhos, eu me sindicalizei de novo. Sempre senti muito a atuação do sindicato, principalmente quando eu precisava. Eu sempre liguei, eles sempre foram lá, sempre resolveram um problema. Eu percebo até hoje que os bancários eles têm muito medo do sindicato, porque eles acham que se eles se relacionarem com o sindicato, eles vão ser mandados embora, que o banco vai descobrir e não vai, né? De alguma forma eles vão ser penalizados por isso. Em 2014 eu sofri um assédio moral que me adoeceu, eu fiquei muito mal mesmo, a ponto de não querer nem viver mais, né? Então assim, foi uma fase muito triste da minha vida. E eu me afastei, fiquei 9 meses afastada, depois eu tive que voltar, aí eu trabalhei. Foi quando, no meu retorno, eu conheci o Adjackson, que eu falo que foi Deus colocou um anjo na minha vida, porque eu falo para todo mundo que eu sei que eu sou uma pessoa muito abençoada, porque tudo na minha vida é muito abençoado. E Deus colocou o Adjackson na minha vida, que me recepcionou com muito carinho, com muita paciência. E ele foi um dos poucos gerentes que eu não tive nenhum tipo de problema, né? Porque o Jackson ele é uma pessoa calma, ele é uma pessoa que escuta, ele entende. E na sequência me trocaram de agência, sofri outro assédio moral, fiquei ruim de novo. E quando eu vi que não dava mais, eu falei, bom, não dá mais para eu ficar no banco, eu não tenho, aqui se não é lugar para mim, não vai ter jeito. Eu recebi uma ligação do Adjackson, perguntando se eu tinha interesse em entrar no sindicato. Eu não sabia como funcionava e no mesmo momento falei, eu quero porque
está vendo essa oportunidade para mim é porque Deus, né, abriu essa porta. E coincidentemente ou não, eu não acredito em coincidências, eu entrei diretamente já para o coletivo de saúde, que é onde eu trabalho com pessoas que têm depressão, né, onde a gente atende as pessoas com tendência a suicídio, pessoas que foram mandadas embora depois de sofrer um assédio, e eu vejo isso como uma missão que eu tenho. Eu faço com muito amor, de verdade, eu faço com muito carinho. Eu abraço esses bancários como eu queria ter sido abraçada, né? Então, quando eu vou para casa e eu vejo que a gente conseguiu uma reintegração, ou que a gente conseguiu ajudar um bancário, seja com uma CAT, seja com uma conversa, eu sinto que eu estou fazendo a minha parte, né? E que todos nós que estamos aqui, por algum motivo, nós estamos sendo, né, instrumentos de Deus, porque a gente pode fazer por eles o que eles têm medo de fazer. Quer enfrentar o banqueiro, quer enfrentar a sociedade. A gente entra na agência, eles abaixam a cabeça porque eles têm medo, né? O gerente não pode ver, eu percebo que se o gerente está lá, aí que ninguém nem olha pro dirigente. Mas quando eles precisam, eles dão um jeitinho, porque eles confiam na gente, eles sabem que a gente vai ajudar, vai resolver. Por eles. Né? E eu sou muito grata por estar aqui, por conhecer todas as pessoas que eu conheci aqui. Fiz amizades lindas, tenho muitos desafios, porque todo mundo tem desafios na vida, né? Mas eu vejo cada diretor, cada pessoa que tem aqui como uma bênção, assim, um presente de Deus na minha vida. Eu tenho carinho por todos. E é isso, eu só tenho gratidão mesmo por estar aqui. Eu vou dar sempre o meu melhor, não importa o que acontecer, eu vou sempre dar o meu melhor. Bacana, eu vi que todo mundo olhou para mim, eu acho que é a hora de eu falar, né? Então vamos lá, obrigado pela oportunidade. Vou ficar por último, uma menina, uma Por menina. livre espontânea pressão. Foi um convite, né? Bem suave. Bom, meu nome é Júlio, né? Eu, além de estar aqui no sindicato, crescendo junto com essa juventude aqui, eu também sou professor, né? Eu acho que a luta minha sindical começou na educação, né? Eu sou professor desde 1993 e com os professores eu aprendi a ir para as paralisações, fazer greve, levar a bolinha de gude para jogar lá quando o choque vem, né? Joga a bolinha de gude para as bolinhas de gude afastarem os cavalinhos, né? Mas aí o meu começo foi lá, né? E como sindicato quer dizer justiça juntos, né? Então, que a justiça esteja junto com os trabalhadores, né? Então, eu sempre lutei. A minha vida foi baseada nesses princípios, né? Começando na educação. E em 22 de abril de 97, eu entrei no Banco HSBC. E comecei a trabalhar no bairro de São Miguel Paulista, né? Atendi os vovôs, as vovós lá. Fiz muitas amizades com os clientes, né? Eu pagava os aposentados. E o carinho era tanto que eles queriam até dar algum brinde, assim, no sentido de dinheiro. Eu falei, não, dinheiro não aceito, mas dar um abraço eu aceito, né? Então os vovôs eram minhas crianças lá, né? Eu cheguei uma vez, entre nós aqui, a ganhar até uma galinha caipira viva. Nossa, o seu José e a senhora Ilha, que eu atendia, né? Eles tinham tanto carinho, eu explicava os negócios para eles lá e tal. Eu atendia eles com o maior prazer. Me levaram uma vez uma galinha caipira viva. E eu, nossa... na agência, de terno e gravata, e uma galinha caipira, né? Aí o segurança pegou e bateu na porta lá. Júlio, ó, tem um senhor e uma senhora querendo entrar na agência bancária com a galinha caipira viva ali, né? Aí eu olhei assim, nossa, mas... por favor, pede para eles entrarem, né? Aí entrou com a galinha lá e tal. Aí eu falei com a minha gerente, ô Damares, eu posso... Esse é um brinde de Natal, né? Pode, tem um lugar lá atrás, pode guardar. Aí eu guardei a galinha lá e tal, ficou, né? Moral da história, o carinho com a clientela, né? É muito querido. A gente que é bancário, a gente faz esse vínculo, não é só o serviço de bancário, mas é a atuação na sociedade para você aprimorá-la. E a gente quer devolver, tanto para o trabalhador bancário, né, quanto para o cliente. Eles merecem a atenção e o carinho que o capital tenta tirar. Então eu entrei para o sindicato com essa visão, né, de aprender a entender como o mundo é. E as formações que eu tive... Em 1998, pelo SEB São Paulo,
e depois eu vim para cá, vim fazer formação aqui, sempre era de aguçava a minha vontade de buscar a verdade, como que entender o mundo, como que o mundo é, principalmente o mundo financeiro. Isso que me motivou, né? Aí quando eu vim para cá em 2002, conheci a juventude dos bancários de Guarulhos aqui, o pessoal muito gente fina, o Carlos Gomes Martins foi o diretor que me sindicalizou, né? A gente fez amizade e por volta de dezembro de 2004 eu fui liberado. Na verdade, eu fui liberado por causa do seguinte, eu fiscalizava, dava tanta dor de cabeça na agência, no sentido de promover a justiça, que era muito injusto o HSBC, né? A HSBC não honrava nada que prometia, era complicadíssimo. E a gente metia fiscalização direto, que eles não aguentavam dentro da agência, né? E eles perguntaram se o sindicato queria que eu trabalhasse aqui. Não, a gente vai decidir lá. Eu fiquei mais um ano trabalhando lá, promovendo a justiça, e quando concluí o trabalho, vim para o sindicato, comecei a atuar aqui, né? Na primeira gestão que eu atuei aqui, a gente teve o desafio de fazer a reforma da sede. E a juventude aqui se abraçou com dinheiro muito escasso, uma luta tremenda. Eu já, né, pai com a minha primeira guria nascendo aí, a Gigi, e fazendo a reforma com criança e tocando a escola, né? Foi muito legal porque todos os diretores se juntaram, foi uma reforma dificílima, não tínhamos muito capital e pintou uma greve nervosa aquele ano. Aquele ano, nossa, e a galera, acho que não falha a memória, foi uma greve de 30 ou 32 dias, acordando de madrugada, paralisando o banco, organizando, fazendo corrida para lá, para cá, comando, foram greves assim, né? E o legal daqui era o seguinte, é que a gente estava cansado, com sono, tendo complicações na porta da agência, com polícia e gerente, e chegava aqui e ainda tinha sempre uns 4 ou 5 que promovia a zoeirinha, no sentido de um tirar o barato do outro, de dar ânimo, né, e promover a alegria. E a gente foi indo, né? Depois os desafios, a gente conseguimos um aumento legal, tanto em bancos públicos quanto em bancos privados. O maior problema era fazer a união da categoria bancos privados com o público. Mesa única, né? Mesa única, exato, Silvana, mesa única. Foi uma vitória enorme da gente, né? E também, assim, eu do HSBC, né? Banco, a gente não tinha provas, mas o balanço nunca dava lucro, poxa. O banco enviava o dinheiro para Londres e não dava lucro. E era o caos. Na mesa de negociação, só a HSBC que não pagava. Uma certa vez, acho que foi em 2008, 2009... Uma dirigente não, era uma tesoureira da agência, a Cristiane. Ela viu que, né, estávamos numa complicação na campanha salarial e ela deu uma sugestão. Ela pegou e falou o seguinte: Júlio, olha, supostamente o HSBC vai fazer aquela sacanagem de novo de colocar um PDD, um provisionamento de débitos duvidosos altíssimos, como se o banco estivesse quebrando para não pagar a nossa PLR, né? Então, a gente vai acabar, pode ser que acabe a campanha salarial, mas o HSBC continue. Eu vou dar uma sugestão. Fala aí, Cris, qual é a sugestão? Olha, vamos ver se a gente consegue levar para o HSBC para poder fechar a mesa de negociação uma 13ª cesta no Vale Alimentação. Que agência Centro Guarulhos aqui, né? Pô, Cris, bacana, legal. Na nossa reunião a gente leva lá. Levamos. E dito e feito, o HSBC naquele ano fez a mesma sacanagem do PDD e tal, né? Mas a gente, para poder fechar a campanha, a gente pegou, fez essa proposta na mesa e aí, show, o banco pagou. Maravilha. Na outra campanha salarial, isso foi para a mesa de todos os bancos. Hoje, se a categoria bancária tem a 13ª cesta alimentação, que vem mais ou menos de outubro para novembro, né? Foi justamente, saiu daqui, né? Da nossa base, a bancária. Ela confiou na gente, confiou na nossa luta, né? E ela viu representatividade e ela pegou, fez a sugestão, nós levamos para a mesa, conquistamos e hoje está aí. Todos os bancários do Brasil recebem devido à nossa luta, né? Então é um momento assim muito legal, porque mostra que a direção do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e região, né, envolvendo a cidade de Taquaro, Mariporã, Ferraz, Vasconcelos e Guarulhos,
eles dialogam com a base, mostram a representatividade, né, constrói a luta conjunta e nós temos aqui, né, uma diretoria muito diversificada. E, ó, recentemente, né, eu estou dando muitos parabéns para as nossas meninas diretoras. Essa juventude aí, e as outras diretoras, não ele para as duas aqui, mas lembrando também das outras diretoras, elas estão fazendo construções muito interessantes e boas aí para a categoria. E eu queria agora, né, convidar uma amiga para poder falar um pouquinho aí de como que é aí, né, a sua vivência sindical. Você podia falar, minha amiga Silvana? Lógico. Obrigada, Júlia, por Um mandar prazer. a bola desse jeito. Obrigado você. Bom, gente, sou Silvana. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória e dela ter passado pelo banco e também pelo sindicato. Eu entrei no banco no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. E no dia que eu entrei na agência, primeiro dia de trabalho, o sindicato passou na agência para entregar o brinde das mulheres. Eu não sei se era rosa, não concordo, tá? Mas eram outros tempos. E eles chegaram com um brinde e com uma ficha de sindicalização. E eu me sindicalizei no dia que eu entrei no banco. Que legal. No dia 8 de março, Dia das Mulheres. E ali é muito interessante essa questão, porque eu trabalhei e eu tinha como todo bancário, você entra muito empolgado, você trabalha, você se dedica. E eu já tinha uma ligação muito próxima do sindicato. Assim, toda vez que tinha greve, eu sempre ajudava, dentro daquilo que era possível, né? Tinha essa questão, uma questão de luta de classe, que a gente não entende a luta de classe ainda, mas entende que o capital corrompe. Corrompe também tira da gente, ele explora, como a gente falou aqui, o que explora o trabalhador. Então, tem que separar o que é de dedicação, o que é ser explorado. Você chega a um ponto nessa carreira, então, eu fui uma diretora, como vocês, que estava no sindicato, mas estava dentro da agência, não era liberada. E eu sei da perseguição que isso dá, o quanto é difícil. E aí aqui eu ressalto porque muita gente fala assim, você está no sindicato, mas também tem a questão da estabilidade. A estabilidade existe para isso. Para você ter voz. E quando você não tem voz, você toma um carimbo, é perseguido e a ideia é mandar embora, porque você torna-se a ser um problema. Ser um problema para o capital é deixar que ele trabalhe a questão de classe, valorize o trabalhador. E daí, falando dessa forma, foi no momento quando eu saí do banco e vim para o sindicato. Eu fui chamada pelo sindicato. Eu falei, eu aceitei porque eu estava havendo muita injustiça dentro do banco. Como existe. Eu sou do Unibanco, tá? Eu sou daquele banco, do Unibanco que não existe mais hoje, e eu passei pela fusão do Nacional, que foi uma fusão muito difícil. Quem passou por essa fusão sabe. Sou um pouquinho mais velha de banco, assim, nessa questão das fusões. Uma fusão difícil. Quando eu entrei no banco, eu era caixa, a gente tinha uma fila assim, quilométrica. Hoje em dia a gente olha e não tem fila. Estava implantando os envelopes. Então, assim, o pessoal colocava papel, folha e jogava na máquina. Era uma confusão. E essa automação que hoje é completamente diferente, o saque você fazia na boca do caixa e você abria a agência mais cedo para pagar empresas. Hoje isso não existe mais. Entendeu? Por exemplo, eu trabalhava no caixa, eu tinha que deixar o dinheiro aberto para colocar no caixa eletrônica. Hoje em dia não existe mais isso para funcionário. A maioria dos bancos tem uma empresa que faz esse processo. Então, por isso que a gente também vê uma diminuição de cargos dentro do banco e de agência. E a gente tem uma luta muito grande para isso, para a gente valorizar o bancário, que ele tenha segurança dentro da agência, porta giratória e tudo mais que tem que ter. Que a gente está perdendo esse debate. Perdendo esse debate por quê? Porque a automação veio para pegar. Para levar embora. Você não precisa mais que você fique no caixa, que o pessoal vai lá no caixa eletrônico. E não, a gente precisa, como bancário, dar assistência para a população, principalmente os bancos públicos. Porque se não tem um banco público, a gente não tem também as nossas pautas sociais, que é muito importante para a nação, para o Brasil em si, né? E, então, assim, eu vejo que a minha vinda para o sindicato ele veio baseada muito na visão da injustiça. Quando comecei a ver muita injustiça dentro do banco, eu acabei vindo para o sindicato. Porque eu comecei a ter voz para falar pelos trabalhadores que estavam na agência e na própria categoria. Quando eu entrei aqui, eu passei pela Secretaria de Saúde,
Fiquei muito tempo lá, tenho muito orgulho de ter passado por lá. Graças a Deus fiz muita reintegração e o quanto isso é prazeroso. O quanto isso é prazeroso. Você estender a mão e você ver que você está ajudando um bancário. Isso é muito gratificante. Depois eu passei pela comunicação e agora estou nas relações sociais e sindicais, né? Então, assim, eu me dediquei muito para o sindicato, me dediquei muito para o banco também. Então, eu consigo entender claramente, como todos nós aqui, não estou falando só de mim, acho que minha fala representa a todos e todas, assim, a questão de o quanto me foi prazeroso ser bancária. E eu falo com isso, quando eu lembro da época que eu era bancária, eu até sorrio de coisas que tinha, assim, aquela lembrança boa. E também a luta que eu tive no sindicato. E a questão que tem, a questão de empoderar as mulheres, colocar as mulheres num lugar de poder mesmo, a importância disso para a sociedade. Porque todo mundo nasceu de uma mulher, então a gente tem que entender isso e que a mulher ela olha para essa visão global, mais que o homem, até pela questão de cuidar, de zelar por todos, né? Eu acho que essa é a importância que tem. Então, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, tenho, assim, lembranças maravilhosas, lembro do meu filho muito pequeno vindo para cá, essa preocupação que a gente tem com as mulheres, com a creche e tudo. Eu passei por isso de uma outra forma, muito mais cruel. Mas, assim, eu lembro que meu filho entrava aqui, tinha assembleia, ele queria pegar no microfone e cantar, que ele sempre foi assim, sabe? E hoje, meu filho tem 22 anos, eu sou vó, gente, eu sou vó, tá? Olha isso, ó, eu sou vó. Então, é muito gostoso você ver isso acontecendo dessa forma. Logo, vai vir outras pessoas, vai renovar, mas que entendam essa história, o quanto ela foi boa para mim, para todos, e a cada vez é melhorar, é mudar de patamar. Naquela época não tinha automação, hoje é a automação que nós temos, mas nós temos mais como discutir isso aqui. Não dava para a gente fazer campanha ou fazer até mesmo assembleia, como a gente faz hoje via online. Era tudo aqui, presencial, ou indo para lá e para cá. Essa mudança, a gente está mudando junto, está enriquecendo cada vez mais e também trazendo a base para discutir com a gente. É isso, eu acho que, para começo, a gente está indo bem. Tem um fato interessante da sua fala, que o papel do bancário na sociedade, né? Aqui na cidade de Guarulhos, a gente não tinha, né? Quando eu vim para cá por volta de 2002, muitos bancos na região mais periférica, né? No Presidente Dutra, e começou a ter. Mas por quê? O movimento dos diretores aqui do sindicato, né? A gente também teve um representante eleito aqui, né? O nosso companheiro Zé Luiz, ele foi vereador aqui no município mais de um mandato, ele também lutou nessa luta conjunta com o sindicato para poder levar os bancos para os lugares mais distantes, porque antigamente era horrível. O pessoal pegava 2, 3 ônibus para poder vir até o centro da cidade, para poder pagar seus boletos. Então, dia 10, né? Até o dia 15, as agências bancárias aqui de Guarulhos eram lotadas. O Brasil todo vinha ônibus, né? Eu lembro que muitas vezes fazia o pagamento aqui no HSBC dos trabalhadores da Levorim e tal. Aí, de vez em quando, a mesma Cristiane, que era tesoureira, pegava e falava: Júlio, se eu não falasse, eu não ia acreditar. O que foi? Acabou de chegar o ônibus aí, é 3h30 da tarde. Tem um ônibus lotado para a gente fazer pagamento dos trabalhadores, né? Fora o pessoal que vinha das regiões mais periféricas da cidade. Então, foi importantíssimo fazer a expansão do atendimento bancário. O sindicato promoveu essa luta aqui, através dos nossos amigos, o vereador Zé Luiz, os outros amigos aqui, em conjunto, para poder levar bancos para regiões mais periféricas, né? Esse que é o papel do bancário, né? E do sindicato. Sim. É de promover o desenvolvimento da sociedade, daquele grupo, daquela comunidade, né? E os bancos públicos têm esse papel. Eu lembro também das campanhas que a gente fazia aqui, Fome Zero, lembra? Sim. Nossa, a gente arrecadava aqui mais de 1,5 tonelada de alimentos aqui. Dezembro a gente pegava... Campanha do agasalho. Campanha do agasalho, é verdade, Silvana. Campanha do agasalho. E ficava a diretoria para cima e para baixo e pegava o golzinho que a gente tinha. O golzinho se movia com um pouquinho de gasolina e muita fé da gente para poder levar os donativos e distribuir, né? No princípio do Fome Zero, quando eu fui liberado, eu acompanhei isso, mas o sindicato vem com uma luta a longa data disso, os banespianos aí, né? Tem a diretora Ana Guimarães, ela pegava e fazia essa luta também com o pessoal do Banespa lá de São Paulo, o comitê do Betinho. A gente tem uma luta muito legal aqui, a história nossa, né? Antigamente, é uma especificidade do Bamerindos, né? Que é a seguinte:
teve um período que no movimento sindical teve intervenção dos militares, né? E aí depois foi desvencilhando, a ditadura foi indo, e os bancários de Curitiba, quem fazia lá o gerenciamento da categoria lá não era de bancários, era pessoas que eram interventores dos militares, né? A gente foi lá, Fernandinho, um ex-presidente da nossa instituição aqui, HSBC, naquela época era Bamerindiano, depois, né? Foi HSBC, depois Bradesco, mas ele coordenou, ficou lá 4 a 5 meses lá em Curitiba. A gente fez a eleição, tomou o sindicato dos pelegos lá. Esse sindicato, depois ele pegou, em outra trajetória, né? Ele acabou saindo do movimento sindical, mas virou também ministro, né? Durante um período, ministro interino do INSS. A gente teve o Alencar também, eu não conheço muito bem a história do Alencar, vocês se lembram? Mas foi um diretor nosso aqui que ele ajudou também a propagar as ideias de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, do sindicato para fora, né? É interessante isso que você comenta também, porque assim, o sindicato em si, o trabalho dele é tipo manter os direitos dos trabalhadores e conquistar. Uma coisa que eu acho muito interessante do sindicato é o trabalho que ele faz também para colocar, tipo agora, épocas de eleições e tal, colocar pessoas na política que têm os mesmos ideais, entendeu? Uma preocupação que eu vejo lá em Mariporã, na agência, com essa automação, com o digital em si, em tudo, eu fico mais preocupado com o pessoal de mais idade, os idosos lá, entendeu? Então, de repente, é uma coisa que a gente possa também tá conversando, porque um idoso, às vezes eu chego, o horário de entrada no banco em si, mais ou menos 8h30. Às vezes tem alguma reunião, alguma coisa, você chega tipo 7, 7h30, você já observa vários idosos numa fila gigantesca, sendo que vem uma pessoa, 10 horas, vamos dizer assim, que vai sair uma pessoa para poder ajudá-los. Por quê? Porque eles não sabem manusear um celular, não manjam nada disso, né? Não é como o pessoal agora. Às vezes uma pessoa jovem hoje já tem uma certa dificuldade, imagine um idoso, né? Para poder fazer isso. Então é uma coisa que eu me preocupo bastante lá em Mariporã, eu já venho conversando até com o gerente geral, de repente para colocar algumas coisas assim, colocar cadeiras lá de fora, não sei como, aquelas barracas, né? Porque às vezes está chovendo, está frio, para deixar esse pessoal chegar, já que de repente não tem ninguém para ajudar naquele momento, e ficar ali. Então o interessante do sindicato é muito interessante, tipo colocar pessoas, né, na política que tem os mesmos ideais que a gente tem, que a gente quer, entendeu? Para ter um... Exatamente, entendeu? Não é verdade, Paulo? Entendeu? Tecnologia, vocês acham que hoje a tecnologia dentro do banco, o funcionamento está trazendo condições melhores de relacionamento entre o bancário, da vida do trabalho bancário, ou a coisa está... Zé, eu creio que não. É fato dizer que facilita bastante, vamos dizer assim. Mas para uma pessoa que sabe manusear, entendeu? Agora, numa outra contrapartida, tudo isso faz com que o banco reduza a quantidade de funcionários. Ué, como que fica a classe trabalhadora, os bancários em si? Vai mandar todo mundo embora por causa da tecnologia? Será que de repente não pode reaproveitar esse pessoal para criar algum outro setor dentro do banco e dê para reaproveitar esse pessoal para que eles não sejam demitidos do banco? Eu assim, pegando o Concorda, gancho, Paulo? concordo, pegando o gancho do Jonas, é que assim, no sindicato a gente luta muito por inclusão. E eu acho que a tecnologia, de uma certa forma, ela acaba excluindo muita gente. Porque assim, a gente, um pouco mais jovem, a gente tem a facilidade, mas como o Jonas está falando, o pessoal mais idoso, tem muita gente que às vezes não tem tanto acesso à tecnologia, sofre. Então, assim, acho que o banco, nós, como sindicato, lutamos por isso e nós temos que expandir essa consciência de que é preciso ter mais inclusão. E passa pela tecnologia, passa por tudo isso. Acho que a gente tem que ter um olhar um pouco mais amplo, né, para tudo isso, para poder incluir mais pessoas nesse processo todo. E eu acho assim também, eu acho que a pandemia acabou acelerando um pouco mais rápido tudo isso. A pandemia acelerou.
E assim, na verdade, assim, a gente está passando uma fase bem difícil, né? A gente for analisar, inclusive a gente que somos os mais novos, a gente está pegando uma fase complicadíssima, que a gente pegou um presidente, pegou o Bolsonaro para poder administrar o país, que acabou fazendo um processo de desconstrução do sindicato, porque queira ou não, como cabeças pensantes, como pessoas que lutam por direitos, a gente ameaça esse tipo de gestão, esse tipo de pessoas. Então, assim, a gente precisa hoje, que assim, graças a Deus a gente conseguiu a retomada do Brasil, com uma frente progressista, que olhe mais para as pessoas mais necessitadas. Então, hoje, acho que a gente, como sindicato, a gente tem que conscientizar as pessoas disso, fazer com que as pessoas entendam, conheçam, saibam qual o nosso papel, onde nós encaixamos na sociedade. Porque a gente está vendo hoje essa questão da polarização, essa questão do bolsonarismo, eles estão afastando as pessoas das próprias, do que seria a sua ideologia, que é sobreviver, que é ter trabalho digno, que é ter direitos. Fizeram uma reforma trabalhista que acabaram com muitos direitos que a gente tinha. Quer dizer, foram lutas de anos construídas que em 4 anos Paulo, destruíram. Ajudando no debate, acho que a automação ela dá uma ajudada, mas uma atrapalhada muito grande na questão trabalho-emprego. Tá? E você tocou em pontos muito importantes. A gente passou por uma fase política muito cruel no Brasil. A gente teve um presidente que é o Bolsonaro, que é um cara que é fascista, eu falo isso com todas as palavras, sem nenhum medo de falar sobre isso, tá? Que ele veio diminuir todos os direitos dos trabalhadores. Reforma trabalhista, talvez muito pior do que a reforma da Previdência. Mas também veio a da Previdência, né? Que ela acabou com um planejamento de anos de muitos trabalhadores. Porque se você for olhar, 30 anos você se aposentava. Agora, aumentou o prazo. Então, ainda quem começou a trabalhar muito cedo, vai se aposentar muito tarde, vai aposentar cansado. E aí que a gente entra numa coisa que a gente não pode esquecer. Sindicato é luta de classe. É luta de classe. Sim. A gente tem que trazer aqui, ó, que a gente tem que defender trabalhador. Exato. E que o capital é cruel. Ele vai explorar cada vez mais. E todo sindicalista sabe disso. E quando ele entra no sindicato, ele entra na política para discutir isso, para discutir esse espaço dos trabalhadores. Então, assim, o que aconteceu com a gente, a pandemia ela trouxe, assim, ela deu um acelerão na automação. Porque todo mundo estava em casa, ele arrumou um jeito de tudo funcionar. Mas ele tem que funcionar, tem que preservar os funcionários para atender e dar suporte para a população. Um ponto que eu quero tocar, quando eu vim aqui para o sindicato, eu não vou mensurar dados como datas, que eu não vou ser exata porque eu não fiz esse estudo, tá? Mas muito próximo. A gente estava vindo de uma luta, se alguém puder me ajudar, tá, gente? Que separou as mesas de banco público e banco privado. O banco privado ficou não sei quantos anos sem ter aumento real. Exato. Enquanto os bancos públicos ficou mais de anos sem ter aumento real. E os privados tiveram. Então, assim, ali... Foram 8 anos, se não me engano, de Banco do Brasil, 8 anos. Então, eu não sei, mas eu ia falar 8 ou 9. Acho que foi a mesa de 2004, Silvana. Foi Acho isso? que foi 2004 essa mesa. Tá vendo? Então, assim, aí o que aconteceu? A gente perdeu muito. O banco público perdeu muito. Perdeu muito nos governos que não eram governos progressistas, que trabalhavam como trabalhador. E isso é muito sério. A categoria bancária, gente, que todo mundo sabe, tem um salário, ganhava-se mais no passado. A gente teve perdas, porque o capital corrompeu. Já nesse gancho, é importante também falar que o bancário ele tem que ter um pouco de consciência de classe. Porque quando a gente vai conversar com um bancário, a gente vê que eles têm assim, um olhar, infelizmente, né, muito bolsonarista ainda, porque né, isso se expandiu, isso pegou muito, né, e o bancário ele não tem consciência de classe. E, por exemplo, já cheguei a conversar com uma bancária, né, para falar sobre o sindicato, ela, não, isso aí eu não quero saber, não quero conversar porque é tudo CLT. E aí eu olhei para ela e falei, não é CLT, porque o ticket que você recebe, que você usa hoje, foi o sindicato. O 13º do Vale foi o sindicato, a sua PLR foi o sindicato, então não está na CLT. E toda essa conquista que você tem, pode ter certeza que o banqueiro ele não vai te dar com sorrindo, não. Ele não vai te dar porque ele gosta de você, não. E o bancário ele não tem consciência de classe. O bancário ele acha que ele é classe média alta, infelizmente,
E aí, eu sempre faço essa pergunta, assim, quando eu vejo que não, né, que a gente não vai entrar no acordo, eu falo assim, se você perder o seu emprego hoje, você vai se manter com esse padrão de vida por quanto tempo? Então você é trabalhador. Você é um trabalhador. Você, né? Então você tem que estar do lado do trabalhador, porque a gente vê muito bancário contra o sindicato, mas eles não abrem mão dos direitos do que o sindicato conquistou. Exatamente. Né? E eles não sabem, muitas vezes, até por falta, né, por sei lá, ignorância mesmo de conhecimento, que foi o sindicato que conquistou isso. Né? Porque eles não vão procurar saber o que o sindicato fez, mas por essa falta de conhecimento, eles dispensam o sindicato como se fosse algo que não fosse necessário, mas eles não têm a consciência de classe que eles são trabalhadores. No fundo, o sindicato confia no banco, o bancário confia no sindicato. Você está na saúde, você está vendo isso. Quando dá aquela apertada no carro, eles dão ele jeito. corre pro sindicato. E assim, então, ele pode até ali achar, sabe, até mesmo, eu vejo que fala na agência, porque os outros ficam olhando, fica aquele olhar de, sabe, como é que eu posso dizer, observando ali, né? Mas quando ele se vê ali pressionado, ele corre para o sindicato. E é aí que dá o orgulho de ser sindicato. Porque no fundo, a gente é um porto seguro dele. Sim, e também entra a parte da tecnologia agora, né? Que, como a Silvana falou, a gente vai na agência, às vezes eles ficam com medo, eles abaixam a cabeça, não quer que o gerente veja conversando com o dirigente sindical, mas aí tem a tecnologia, WhatsApp, Exatamente. rede Essa é social. a parte boa, né? E aí parte eles boa. vêm, Parte boa. oi Sol, tudo bem? Então, e fala, né, o problema e acaba conversando. Então, nessa parte, né, da tecnologia, é ruim e é boa. É ruim porque afasta muito as pessoas, o contato das pessoas, mas de alguma forma ela facilita para ter um acesso rápido e fácil com os trabalhadores. Então, tem esses dois lados, né? Tem dois pesos também, essa parte da tecnologia hoje. É que, na verdade, o capitalismo, ele usa a gente como se fôssemos números, né? Eles não Exato, encaram como se fôssemos pessoas. E a tecnologia, ela afasta as pessoas. É um exemplo, o banco cobra um absurdo de metas, mas eu acho muito mais fácil, tete a tete, você conversar com o cliente, você mostrar para ele. E outra coisa, que a gente como bancário tem que ter consciência, para não acabar, inclusive, com a nossa imagem, com a nossa profissão. A gente pode cumprir metas oferecendo o que cada um precisa. É verdade. Você entendeu? Então, só que o banco não entende dessa forma. O banco faz uma pressão tão grande que faz com que colegas nossos vendam produtos para a pessoa errada, ou façam as coisas de forma errada para poder chegar no resultado. Entendeu? É todo esse capitalismo que parece vir uma coisa selvagem. O banco vende o que ele quer. Exatamente. Não que o cliente precisa. Exato, É um tipo de coisa que eu aquele não leque, concordo. né, Paulo? É um leque de Exatamente. produtos, Ei, Paulo, e a mas você não vai tecnologia? colocar de acordo com o que o cliente está querendo ali na hora. Você vai colocar de acordo com o que o banco está pedindo para você naquele dia. De repente é um produto que você está colocando para ele que na verdade não... Mas você tem que fazer aquilo porque é aquilo que pediram naquele dia. Perdão. Não, a tecnologia, eu acredito, o que mais dói em todo o tempo de carreira que eu tenho é a redução de pessoas, né? Porque antigamente qualquer agência pequena tinha 30 funcionários. Tinha 10 caixas. Hoje tem Qualquer um agência caixa na agência. pequena, grande, você contava 40, 50 funcionários. E hoje, eu sou do Santander, a minha agência tem um caixa dá conta. Tem agência que não tem nenhum caixa mais. Isso é o que mais dói, né? E assim, é um trabalho forte que nós, do sindicato, temos que negociar para que não reduza mais Eu ainda. acho que essa questão que a gente está lutando pela redução da jornada de trabalho é uma maneira de corrigir isso tudo. Exatamente. É uma coisa que é um caminho que a gente tem que bater firme e conscientizar que talvez seja o cliente vinha na agência para sacar um dinheiro, ele ia no caixa. Hoje ele vai na máquina, ele ia no caixa para fazer um DOC, fazer uma TED. Hoje na casa dele ele faz o Pix. Para que é funcionário? Ele faz tudo via no celular. Depósito em cheque, ele faz no celular. Infelizmente, então assim, tem um lado bom e eu acho que o lado muito ruim é isso, falta de pessoas. Tem banco que né? não tem nem funcionário. Não tem, infelizmente. Não sei se de repente seria uma utopia da minha parte, mas seria muito bom se o sindicato... Eu não sei, de repente seria uma utopia, mas não sei. Mas seria muito bom se em cada agência do banco tivesse pelo menos um dirigente sindical, porque a gente está ali dentro, a gente está vendo. É uma coisa que de repente, sei lá, é inimaginável. Mas seria muito bom se em cada agência de banco, independente do banco que fosse, que tivesse um dirigente sindical. Eu quero falar da importância do dirigente sindical na agência.
o quanto é importante. Por isso que eu queria um em cada uma. Sabe? Não, é sério, porque o dirigente sindical que está dentro da agência, ele é os olhos do sindicato dentro da agência. Exatamente. A gente não vive o que passa dentro da agência, a gente vê como estava lá. Aí, por exemplo, vocês que estão lá, porque quando chega alguma discussão que tem, a gente fala, falem mais, porque vocês trazem o real momento que está lá dentro. Então, assim, por isso que eu falo, quando você vira e você fala, isso está errado, e não é porque você manda, não existe, por exemplo, uma coisa que você possa ver uma pessoa fazendo a coisa errada e você não fala, olha, isso não pode, porque o banco pode colocar uma justa causa. Então, você está ali sendo a voz do bancário, dos bancários para falar, não, isso não. E a importância de vocês estarem lá. Porque na hora que a gente chega, muitos gerentes fazem até aquela carinha de calminho. E eu não estou falando mal do gerente. Eu estou falando que ele também é pressionado para fazer isso. E a gente sabe disso. Então, assim, ele é um reflexo de que o banco está querendo explorar o trabalhador. E ela também, ou ele, como trabalhador. Então, a gente está ali para escutar eles, para orientá-lo que o que eles estão fazendo é errado, se a ordem vem de cima falar que está errado, e a gente mudar esse quadro. Esse é o papel do dirigente sindical, é lutar contra qualquer injustiça que existe contra o trabalhador e contra a trabalhadora. E por isso a importância de ter dentro da diretoria o pessoal dentro da agência. E olha que eu já debati, eu até comentei com o Paulo uma vez, eu debati com um inspetor do banco uma vez. Não tenha medo, não. Porque, não, e realmente, ele gaguejou na hora. Porque eu falei, errado, inspetor. Eu te comentei, Paulo, uma vez, errado é o banco cobrar uma tarifa de 60, 70 reais de um aposentado que ganha R$ 1.200 por mês. É. Agora, você está achando errado que é eu substituir uma tarifa para colocar um produto que vai dar um benefício para ele? Você acha isso errado? Errado é você cobrar uma tarifa que não vai diferenciar em nada, vai beneficiar em nada o aposentado e isso que é errado. Eu acabei discutindo mesmo com o inspetor de banco. E o sindicato tem muita força junto à diretoria dos bancos, né? Sim. Eu passei por isso também no passado, um problema na agência, vim até a regional, tive que fazer uma reunião, o Gessé e o Márcio me apoiaram também nisso e em 2 dias o problema foi resolvido. Então ali eu pude ver a força que o sindicato tem com os bancos. Então, a gente brinca, eu contando um pouquinho, voltando à minha história, lá quando eu saí do Bradesco, eu fui mandado embora, porque todo ano que tinha greve, eu participava da greve e eu era meio que o contato ali do sindicato dentro da agência. Muito jovem, eu já fazia isso. E eu me lembro que eu fui mandado embora, eu bati de frente com o gerente na época, aí o gerente falou assim, a gente vai fazer um corte, como você é mais... Eu falei, olha, você não precisa justificar. Eu sei que você está me mandando embora por causa de greve, porque eu fiz contato com o sindicato. Pode falar o que você quiser, eu já sei qual é a sua justificativa. Eu me lembro que em casa eu recebi uma ligação do sindicato, eu não vou lembrar quem me ligou. Eu não lembro se na época foi o Gessé, alguém que ainda está aqui, eu não lembro, assim, lembro vagamente. E ele perguntou se eu queria ser readmitido, que eles iam brigar para que eu tomasse posse de volta no banco, mas na época eu não quis. A pressão era tão grande, sabe, estava fazendo mal para a minha saúde, eu falei, não, no momento não. Eu vou respirar novos ares. E aí, por fim, acabei voltando de novo no concurso para a nossa caixa e voltei de novo para o banco e estamos na luta novamente. A gente está vindo uma era boa, né? Que a gente está vindo uma era de um governo progressista, apesar de um congresso um pouco complicado de lidar, com algumas pautas muito difíceis que estão acontecendo, mas a gente vê uma luz no fim do túnel. Alguém que defenda os trabalhadores e as trabalhadoras. Eu acho que isso é muito importante. Como a gente está vendo, por exemplo, se eu pensar do momento que eu entrei no banco até agora, e acho que todo mundo aqui, a quantidade de diminuição de agências. A agência que eu entrei no banco está fechada e era a maior agência do Unibanco na cidade. Tinha 100 funcionários, tinha brigada de incêndio. Eu era da brigada de incêndio. Porque quando passar de 100 é obrigatório por lei, né? E hoje não existe uma agência com 100 funcionários, que eu saiba. Aliás, o Maranhão tem uma, que eu fui para lá e vi que tinha uma. Então, assim, aí você vê o quanto é difícil. Então, a outra que eu fui para Vila Galvão também está fechada, do Unibanco. Lá, na época, quem tinha conta comigo lá era o Sérgio dos Mamonas, o Sérgio Samuel. Eles tinham conta comigo lá. Você vê como faz tempo, né? Mas não marca esse tempo aí não, tá? Então, assim, a gente tem que lutar, porque está mudando. Agora, com os bancos digitais,
a pauta que traz aqui, a seriedade que é falar sobre banco digital. É muito difícil, porque você está se reinventando, né? você está tirando o trabalhador e você está colocando, às vezes, um atendente. A função de gerente hoje, você não analisa a necessidade do cliente, você analisa a necessidade do banco. Porque lá na tela você tem que vender um cartão, uma CAP. O cara não quer cartão, o cara não quer CAP. Se você vender um consórcio, você não é pontuada da mesma forma que você é pontuada nos produtos que o banco quer que aquele cliente tenha. É aí que a gente tem que intervir, como sindicato, como trabalhador, por uma luta de classe mesmo. De classe mesmo. E colocar isso. Eu acho que a gente vê hoje, eu vejo particularmente, uma luz no fim do túnel que a gente consegue levantar pautas e discutir com um governo que entende os trabalhadores, por ter vindo da classe trabalhadora. Diferente do anterior que fazia ceninha e gritava, falando que ele não era coveiro. Que isso é uma coisa muito séria para um presidente, né, falar e falar que ele está preocupado com a sociedade, né? Mas hoje a gente tem um governo que eu tenho muito orgulho de tê-lo no poder. É interessante esse negócio que você fala, Silvana, de como que os bancos atuam, porque o banco ele tem um papel na sociedade. Se a praça foi dada para aquele banqueiro fazer seu banco ali e fomentar o desenvolvimento da região, é porque toda a sociedade autorizou. Então, se ele vai fazer empréstimo, o empréstimo visa para que a comunidade ao redor, o entorno ali, cresça com juros decentes, para poder que todos cresçam e fomente o desenvolvimento da região. O papel de um banco é esse. Só que, ultimamente, não, né? Os bancos estão fazendo uma agiotagem, né, escancarada, porque eles não... A taxa de juros está, né? Que começou na época do consignado. Exato. Então, eles visam aí somente o umbigo deles e o papel social deles de fazer, eles se eximem, né? É interessante, você estava falando sobre a questão da automação bancária, né? No passado, na década de 50, você ia lá, falava boa tarde, bom dia para o bancário, ele pegava os seus dados, ia num papelzinho, tinha o número da conta, ele anotava o quanto você estava depositando. Aí voltava. No passado era assim, Silvana. Não, eu também não, mas no passado era assim. E aí, depois foi surgindo, né, os computadores, essas máquinas, se automatizou, aí foi perdendo o tete-a-tete com o cliente, né? E, moral da história, eu fiz essa introdução para falar um fato que aconteceu engraçado de automação na agência do HSBC aqui do centro. Nós tínhamos um bancário lá que chamava Arilson. Ele era uma figura. Vocês conheceram, acho que alguns conheceram aqui o Arilson, né? E ele ficou uma época responsável pelo abastecimento do caixa automático. Aí ele ia lá, abastecia. Aí tinha um cliente usando o caixa automático, ele pegava e falava lá atrás da máquina, né? Atenção! No momento estamos em manutenção. Aguarde, por favor. Aí o cliente, né, aguardava, né? Só mais um instante. Aí beleza, né? Aí, às vezes, a máquina inseria, pegava o cartão e aí engolia o cartão, né? Aí ele pegava, via o cartão. Atenção, seu cartão foi pego pela máquina. Por favor, comparecer ao balcão, falar com o atendente, muitas vezes era eu, né, o Júlio, falar com o atendente Júlio para retirar o seu cartão. Aí o bancário, o cliente ia lá, entrava na agência, falava, a máquina falou comigo? O quê? A máquina falou comigo, mas ele não me avisava. E eu, caramba, a máquina... artificial aí, ó. Aí, caramba, a máquina falou com o senhor, né? Mas a máquina falou para vir retirar meu cartão aqui, o senhor está com o RG? Ah, estou, então tá bom. Aí eu pegava o telefone e falava, Arilson, você está aí fazendo manutenção da ATM, do caixa automático, né? Eu tô. Então, a máquina está falando com os clientes, eu mandei ir aí pegar, né? Então... Mas o interessante que eu estou falando é que ele brincava, né, com esses clientes e fazia a quebra da tecnologia, né, e com aquela frieza. Moral da história, a gente conseguiu, e muitas vezes ele brincando com os clientes assim, a gente conseguiu muitos clientes que não perdessem os clientes devido a isso, né? Teve uma vez, um outro fato interessante, palhaçada dele também, e de vez em quando eu fazia atendimento internacional, né? Vinha um pessoal de fora e tinha outra moça que atendia, falava mais inglês do que eu e fazia atendimento. Uma certa vez, não estava eu e não estava ela. Aí chegou um cara dos Estados Unidos lá, camiseta de beisebol, boné do Bronx, cheio de medalha, tal, um negrão lá, tal.
E aí ele, change. E ninguém falava inglês. E o Arilson lá, né? Hey, man. What's your problem? Hey, change, money, please. Your card, né? Ele só sabia falar meias palavras, né? Aí ele discard, yes, insert in the back, the sex machine. What? Sex machine, insert, né? Coloca a sua máquina dentro do cartão magnético, né? Aí o cara inseriu lá, as máquinas do HSBC fazia câmbio em 2 segundos. Então, você tinha conta lá nos Estados Unidos, outra conta na Inglaterra, era só colocar lá, digitava quanto você queria, aparecia no inglês, e você sacava, só que saía em real. Convertia em 2 segundos, mais ou menos, demorava, né, o tempo, e o banco se vangloriava disso. E aí o doidão do Arilson, ele sabia, mas não falava nada de inglês, né? E ele via muito o filme do James Brown, Sex Machine, né? E falou, insert in the sex machine. Aí beleza, press your sex code. Sex code, pá. Aí beleza, aí o negão pegou, tirou lá o dinheiro lá, ele, yes, beautiful man, né? O cliente lá não pegou, mandou uma carta lá pro setor de saque do banco lá agradecendo, porque tinha um bancário que não falava nada de inglês, mas ajudou ele de montão lá e era fã do James Brown. Aí é um fato que ficou na história aí, né, das coisas que acontecia na agência, que o bancário ele tenta quebrar essa questão da automação bancária, né, e trazendo para o lado humano, fazendo essas brincadeiras, né. O bancário é muito disso, inclusive o sindicato, né, ele pega e faz as atividades sindicais, sempre quando vai entregar uma minuta ou vai pegar e cobrar, fazer uma paralisação, ele tenta envolver, né, a questão do humor na nossa reivindicação. E essa é uma coisa interessante, né? Olha, o movimento sindical, a pessoa pode estar com 80 anos, mas nunca envelhece. É uma característica bem legal nossa, né? Quando você falou, eu lembrei. Eu falei, não, vou falar esses fatos aí, porque faz parte da nossa trajetória, né? É interessante. É verdade. Mas é gostoso, assim, a gente vê esse progresso que a gente teve, né? E você trazer a questão social dos bancos, eu acho que a gente tem que resgatar isso e levar para a base. Por quê? Porque, vou falar um pouco de bancos públicos, você que está de banco público, acho que só você também é banco público? Não, né? Você é Santander. Eu agradeço, né? A importância do banco público, quando você pega, por exemplo, o aposentado para fazer o consignado, os bancos privados jogam a tarifa lá em cima e o banco público joga mais amena. Um controle, né, Silvana? É o poder que o governo tem para poder, de alguma forma, e nós tivemos esse exemplo no governo da Dilma. Sim. E a gente tem que relembrar isso. Foi. Porque a Dilma, quando todos os bancos privados aumentaram a taxa de juros lá em cima, ela jogou para baixo. E a gente ainda vê gente reclamando de todo banco tem que ser privatizado, mas não sabe da importância. Jogou para baixo, ela falou não, e ela segurou a bronca. E você sabe, né, que discutir e arrumar confusão com o sistema financeiro é muito grande. Tá aí o exemplo do Campos Neto. Nós nunca nós fomos contra a autonomia do Banco Central. Aí deu autonomia do Banco Central e não existe lógica. A gente está com a taxa de juros tão alta para o Campos Neto segurar. A não ser ele ser amigo do Bolsonaro e estar fazendo a política para a direita. E a gente tem que conversar isso com o bancário. A importância do banco público. Porque o banco público, ele chega lá eu não vou citar nomes de cidades que eu não sei dizer assim, mensurar o tamanho, a não ser que eu tenha ido. Por exemplo, onde eu fui, lá em Codó, no Maranhão, onde tem uma agência, ou então 2 agências de bancos públicos, a importância que é o banco público para a sociedade. Todos os auxílios que tem chegam até eles. O Brasil se movimenta através do banco público. Agora, sem o banco público, como você faria com os auxílios? Que banco ia abraçar isso? Na pandemia, os bancos privados fecharam as portas para a sociedade e quem segurou foi a Caixa Econômica e o BB. Então, aí mostra a importância do banco público para a sociedade, né? Porque foi num momento de pandemia, de desespero, de desastres, né, que estava acontecendo, foram eles que seguraram, foram os empregados públicos, os bancos públicos que seguraram a barra sozinhos. Com certeza. Porque os privados correram neste momento, né? Para eles não era vantajoso. É verdade. Não era. O social não é vantajoso para o banco. Não. Então, o que me entristece um pouco também nessa questão, o que a gente vê hoje é o banco público perdendo um pouquinho da característica, né? Porque o banco público ele tem que ter, na minha opinião, tem que ter uma função meramente social. A partir do momento que você coloca um banco público para disputar com o banco privado por metas, por vendas, eu acho totalmente desconexo. Eu acho que falta
Para mim está errado. Eu acho que Luta não de é classe. essa a finalidade. Né? Luta de classe. Exatamente. Exatamente. Eu acho que está errado. Acho que não é por aí. Mas tem um lado legal, que eu vou dar um pouquinho mais de alegria, não que a gente não tenha isso para falar. A gente consegue se aproximar bastante do bancário através de vários pontos. Por exemplo, uma questão muito... eu costumo sempre falar que a porta de entrada do sindicato, ela acaba sendo a saúde. Por ter estado na saúde, e muitas vezes as pessoas entram quando elas se vê nesse momento. Né? O nosso canal de denúncia do assédio moral, ele tem que ser muito explorado, muito usado, divulgado nas agências, para que as pessoas entrem e façam as denúncias que tem que fazer. Não se expõem. Tem um período que a gente consegue dialogar isso, mantendo com que a pessoa não seja identificada. Então, isso é muito bom. E a gente tem que abrir essas portas. E, através dessas portas, a gente abre o diálogo com o banco, para mostrar para o banco, de uma forma muito clara, que ele não está agindo de uma forma correta com o trabalhador e com a trabalhadora. Por quê? Ele não está respeitando a saúde do trabalhador. Antigamente era muito Ler-Dort que se tinha, hoje são doenças psiquiátricas. Por quê? Porque é tanta cobrança a ponto de deixar se sentir mal como ser humano. Porque se você não bater a meta, você não é capaz. Calma, você não é só metas a se bater. Você é um ser humano. E o banco tem que entender isso, mesmo sabendo que o capital corrompe. E traz isso como ruim para o trabalhador. A gente tem que literalmente incentivar, ir na agência, usem essa cláusula, e é uma forma de aproximar o bancário do sindicato, através disso, através de CPA 10, CPA 20, festa, porque a gente também gosta de festa. A gente faz uma festa para parabenizar mesmo o bancário por ser bancário, tá? E aguentar o que ele aguenta. Que não é fácil, não é para qualquer um. E a luta que a gente tem, desculpa a minha tosse, dentro também dos bancos, e é social, é que os homens e as mulheres ganhem o mesmo. Sim. Porque são mão de obras iguais Igualdade dentro do salarial. banco. Então, assim, não adianta um gerente geral ganhar mais e uma gerente geral mulher ganhar menos. Então, e outra, o governo, que eu falo que é um governo que está também do lado de trabalhadores, está discutindo, isso está em pauta. E isso tem que ser lembrado, tem que ser dito, somos trabalhadores e trabalhadoras. E o canal de denúncias do sindicato, ele é importante porque o sigilo. Por exemplo, os bancos espertos, claro, eles continuam implantando locais de denúncias, como o Ombudsman do Itaú e tem outros de outros bancos. Mas eu, dentro de uma agência trabalhando, já vi o funcionário que estava sofrendo assédio denunciar para o banco e o banco mandar o denunciado embora, né? Por quê? Aí, se o gerente é um gerente que bate meta, ele vai ficar com quem? Com o gerente que bate meta ou com o funcionário que está reclamando? Então, a importância do canal de denúncias do sindicato é o sigilo, porque a gente não entrega o nome, a gente não entrega o funcionário, não existe a forma do banco saber quem é que está denunciando, e o sigilo é o que vai garantir que essa denúncia não vai prejudicar o funcionário. É a proteção ao trabalhador. É a proteção do trabalhador. Então, é uma forma que o sindicato tem também de proteger o bancário. O sigilo e o apoio a ele, né, Sol? E o apoio. E o apoio ao funcionário. Isso aí. Pessoal, indo para a reta final, vou pedir para vocês, então, agora, cada um expressar a sua opinião, dar uma mensagem, né, sobre o que significa o sindicato para vocês, qual a mensagem que vocês levam para os bancários, para os trabalhadores, para os postos dirigentes aqui que vierem no futuro participar do sindicato. O que ele significou para vocês, o que ele significa ainda hoje, e o que vocês acham que reserva para os trabalhadores o papel do sindicato? Para a gente fechar. Bom, como eu já havia dito antes, o sindicato ele está aqui, né, para garantir os direitos que já foram conquistados, né, para fazer mais conquistas e, na verdade, manter tudo isso. O que eu digo para todo o pessoal da nossa categoria, os bancários, é que acreditem na gente, porque a gente estamos, né, junto com eles para o que der e vier. A gente está aqui para brigar por eles, para ser a voz
deles. Então, que confiem na gente. Só isso. Para mim também, o sindicato significa apoio a toda a classe trabalhadora e uma maneira de lutar em prol a esses funcionários, a todos. Para mim o sindicato é uma voz, né? Com certeza é uma voz, e é um instrumento de luta que todos nós devemos utilizar. Porque sem o sindicato nós não teríamos nada do que a gente conquistou hoje. Como o Júlio estava comentando a respeito do 13º, o do ticket, PLR, ninguém gosta de PLR. Então assim, o sindicato... Exatamente, mesmo aqueles que criticam, eles vão lá e batem para eles querem a PLR lá no meizinho certo, lá depois de apurar os resultados. Então, assim, o sindicato ele tem uma importância muito grande para as nossas conquistas. Eu acho que é a única ferramenta que a gente tem, que a gente pode ter uma voz e pode chegar lá no banqueiro e cobrar. Sozinho ninguém consegue nada. Então, a gente representa uma força muito grande se estivermos todos juntos. E quem consegue fazer isso é somente o sindicato. Só o sindicato tem essa força e tem essa voz. Exatamente, o sindicato ele é a voz do bancário. Todos nós somos bancários, né? Então eu acho muito importante o bancário saber que o sindicato não é uma terceira pessoa, né? Não existe o banco, o banqueiro, o bancário e o sindicato. O sindicato é o bancário. Somos o sindicato todos nós. sou eu, o Paulo, a Silvana e o bancário que também está lá na base. Não existe uma terceira pessoa. Somos uma coisa só. E isso que o bancário precisa entender, que estamos aqui para dar voz para o grito deles. Né? Então, a gente está aqui para gritar pelo bancário, eles pedem um socorro e a gente entra com uma ação. E eles precisam entender que o sindicato é cada um deles que está nas agências, nas plataformas, enfim, somos uma coisa só. Então, eu acho que é bom escutar as falas das pessoas para ver que a gente pensa da mesma forma, né? Então, acho que é o seguinte, a gente tem que passar para a categoria a seguinte questão. Vem com a gente, porque nós somos vocês também. O sindicato é a forma de organização da categoria. Nós somos bancários como todo mundo que está na base. Só que a gente tem esse momento que a gente organiza para manter os direitos, como foi citado, e para conquistar outros. Ou até atualizá-lo. Daquele F5, sabe? Porque vai mudando as coisas que vão acontecendo. E também o nosso papel como agente social. Pensar como sociedade também. Tá? Então, esse é o sindicato. É um sindicato que vai estar sempre na luta, vai estar sempre organizando, vai estar sempre fazendo todo o processo para que tudo dê certo para a nossa categoria. A manutenção dos nossos direitos já adquiridos, para que mantenha-se e o que vier a mais. E deixar também claro para a categoria, para todo mundo, que os bancos também têm um sindicato deles. Não é um privilégio, como eles falam, como se nós se juntássemos e eles não. Ele tem, a Febraban está lá, a União, ou todos os bancos estão lá, não é contra os bancários, a favor do que eles querem a mais, que é mais lucro. Então, a gente tem que deixar bem claro isso. E a nossa organização é pensando somente nos trabalhadores e na sociedade como um todo. É isso. Aos bancários, né, aproveitando a fala da Silvana, né, sobre a questão de representatividade dos sindicatos, né? Sindicato é justiça junto, é o termo em latim que significa justiça juntos, né? Então, nós somos trabalhadores, é a justiça junto da nossa luta, do nosso ponto de vista, do nosso pensar de classe social e tudo mais. Olha, os ricos, eles se organizam para promover o desenvolvimento da forma que eles querem. Só que eles destroem o planeta, avassalam o trabalhador, trata mal, adoece e depois demite, joga fora como se fosse uma máquina quebrada, né? E nós temos que nos unirmos, né, justamente para poder acabar com essas mazelas, porque o capital da forma que está estruturada só visa lucro. Não visa respeitar a sociedade, o meio ambiente. E quando eles falam na pauta do meio ambiente, eles pautam ali só um negócio para lucrar a imagem deles, para diminuir a mazela que eles causam de dano. E é com um viés econômico. Então, você que é trabalhadora, você que é trabalhador,
Olha, o Sindicato dos Trabalhadores Bancários de Guarulhos e região e os bancários do Brasil são trabalhadores aguerridos, é uma organização aguerrida que fez a maior greve na história do mundo. Todo trabalhador do mundo não teve uma organização de trabalhadores que parou 99 pontos dos postos de trabalho, igual os bancários do Brasil fizeram. Então é uma entidade que sempre ajudou a desenvolver o país politicamente, economicamente, do ponto de vista educacional. A gente se insere em diversas instâncias para poder promover isso. Justamente é um mundo melhor. É um sindicato cidadão, é um sindicato que defende o interesse de todos. Então venham com a luta conosco, confiem na gente. E o sindicato é eu, é ela, é ele e é você. Você tá junto com a gente nessa luta aí. E uma salva de palmas para todos aí. Fazer um círculo e se abraçar. Tudo junto que Bancário também é alegria. Vai, Gru! Vai,